Manaus ganhou o novo Hospital Pediátrico Rio Solimões, da Apvida Notre Dame Intermédica. Temos vida no nome, e isso não é só uma coincidência. Onde há vida, Apvida Notre Dame Intermédica. Eu vou conversar com uma pessoa que falar sobre ela, para mim, é uma das coisas mais fáceis em termos do jornalismo que eu pratico com muita paixão. Eu estou falando da doutora Mônica Bandeira de Mello, que há exatamente 33 anos e poucos, ela milita, ela se dedica, ela se entrega totalmente, com toda a sua expertise e paixão pelo que faz, aos pacientes da Fundação SECOM, lá no hospital da Fundação SECOM. E é o seguinte, o currículo da doutora Mônica Bandeira de Mello, eu já li o currículo acadêmico da doutora, eu já li aqui várias vezes. Agora eu vou ler do meu coração o currículo que eu tenho dela, que é muito simples, é muito direto, é muito autêntico. A doutora Mônica Bandeira de Mello é uma mulher por si e mais, por todas as mulheres. Ela é uma mulher que vive, que se dedica, que vai muito além do que ela pode. Ela tem feito isso, quem conhece a doutora Mônica sabe disso. Mas tudo isso em prol das mulheres, pelas mulheres. Isso é algo que faz parte do DNA dela. É essa a minha leitura. A doutora Mônica Bandeira de Mello se propôs, então, a vir conversar com a gente sobre o Março Lilás. Esse projeto sensacional, fantástico, que é na vida das mulheres e deve ser todo santo dia. Hoje é o meu dia lilás. Todo santo dia deveria ser um dia lilás para as mulheres. Mas nós estamos aqui para tratar do Março Lilás. E sobre o Março Lilás, eu quero pedir a vocês uma coisa, as mulheres. Eu não sei se eu já disse para a doutora Mônica, mas eu vou dizer agora para ela e para vocês, que nós temos aqui no Portal do Holanda uma auditoria. Nós não temos pesquisa, nós fazemos auditorias das nossas audiências. Desculpa, audiências desses números grandiosos que a gente tem aqui para entregar para os nossos espectadores, com um quê de gratidão envolvendo esses números, porque é um dos mais assistidos portais da América do Sul. Do Brasil nem se fala. Então, eu quero dizer para vocês que a maioria dos nossos espectadores é composta por mulheres. E isso é comprovado aqui pelas nossas auditorias. Então, sempre mais mulheres estão nos vendo e eu estou muito feliz por isso, porque hoje, mais do que nunca, eu peço a Deus que os anjos digam amém, que muitas mulheres ouçam o que ela tem a dizer sobre o Março Lilás, e não só isso. Porque a doutora Mônica, ela é acostumada, isso faz parte do caráter dela, a falar a verdade. Sabe aquela história? Isso não é clichê. Doa a quem doer. É costume dela falar a verdade. Então nós vamos ter uma conversa agora, a partir de agora, que vocês podem rotular. E vamos embora ver no final da conversa se eu estou exagerando ou não. Vai ser uma conversa da verdade, pela verdade. É essa conversa que nós vamos ter agora. Entendeu? Nada vai ser declinado, escondido, porque pelas mulheres, o que ela almeja, a missão que ela quer cumprir é divina. E isso quem acha sou eu e muita gente também. Então, mulheres, vamos ouvir uma grande mulher que a cada dia fica maior por vocês, principalmente. Doutora Mônica, esse é seu currículo no meu coração, tá? Que bom que a senhora está aqui para falar do Março Lilás. Como eu estou feliz. Humberto, muito obrigada mais uma vez pela oportunidade. Eu quero dizer que você está muito charmoso com essa camisa aí de Cepicolo. Tá muito ti? Lindo. Olha aí, Centro Avançado de Prevenção do Câncer de Colo. Você viu que meu óculos está combinando? Está combinando. Hein? Não tá? Eu estou tom sur tom. Hein, doutor? Valeu demais. Olha, mais uma vez eu quero te agradecer. Que oportunidade estar aqui no Portal do Holanda.
e levantando essa bandeira que realmente é meu propósito de vida, como médica, como cidadã, como ginecologista da Fundação SECOM há 33 anos, junto com o Dr. Gerson Mourão. E a gente está muito feliz de poder vir aqui hoje falar mais uma vez da questão do Mastro Lilás, com notícias boas, né? Então, verdadeiramente, a gente está vendo o nosso de quando vai ficar pronto, porque vai ficar pronto pelo apoio. Isso é ponto pacífico. Ponto pacífico. O GPE, que equipe, Humberto, eu quero mais uma vez agradecer, porque a gente é muito grata ao pessoal da equipe da UGPE, tendo à frente o secretário Marcelo Campeiros. Ele vestir a camisa de tal forma que a gente vê diariamente lá na obra os engenheiros da UGPE, enfim, eles organizaram, traçaram todas as arestas, apararam todas as arestas que tinham em relação ao projeto em si, a questão elétrica, hidráulica, enfim. Quer dizer, a obra está em desenvolvimento, total, né, doutora? 85% já está concluído. Graças a Deus. Né? E a nossa angústia era a questão de RH. Então, nós a Fundação SECOM já havia encaminhado para a Secretaria Estadual da Saúde o dimensionamento de RH. RH, ao que eu estou me referindo? A mais 6 ginecologistas que são necessários para fazer a colonização, porque nós estamos com menos 5 ginecologistas de 2019 para cá. Então, 2 foram embora. Isso no hospital Fundação SECOM. Fundação SECOM. E quem faz essas colonizações somos nós ginecologistas lá na Fundação SECOM, né? Então, de 2019, dois saíram do SECOM, um inclusive foi embora de Manaus, 2 se aposentaram ano passado, 2 colegas ginecologistas, e um faleceu há 2 meses atrás, infartou e faleceu, infelizmente. Então, essa angústia foi crescendo porque como é que iria ser para funcionar. A Fundação SECOM já há algum tempo, Humberto, só para vocês terem uma noção, do déficit de recursos humanos, não é só de médico não, enfermeiro, técnico de enfermagem, administrativo, todos os níveis todas as qualificações de funcionário, todos os tipos de funcionário, todas as especialidades. A Fundação SECOM tem um déficit de RH de 62%. As pessoas não têm noção do que é isso, porque a demanda na Fundação SECOM aumentou demais nos últimos anos. O SECOM continua com a mesma estrutura, eu digo fisicamente, número de leitos e tal, de quando foi inaugurado, em 2006, mas a população dobrou. E a quantidade de câncer, em todos os tipos de câncer, não está aqui, eu não estou falando só sobre câncer de colo adulto, a população dobrou, então a demanda é gigante por uma estrutura que é a mesma desde 2006. Né? E aí, além do déficit de RH na Fundação SECOM de 62%, tem a questão do CEPICOLO. Foi encaminhado para a Secretaria de Saúde, foi indeferido, né, porque a deficiência é em todos os lugares, não só na Fundação SECOM, mas aí a gente ganhou de presente a notícia na véspera do lançamento do Mastro Lilás, que a Secretaria Estadual de Saúde, é que eu quero agradecer sim, deles darem um aval, autorizando para que haja processo seletivo não só para a Fundação SECOM, mas para o CEPICOLO de RH. Então aqui eu estou falando de administrativo, técnico de enfermagem, ginecologista para o CEPICOLO, médicos para a Fundação SECOM. Então eu falo isso com muita alegria e agradecendo sim a Secretaria Estadual da Saúde por ter autorizado esse processo seletivo que vai haver, né? Porque iria ficar pronto e como funcionar. Então era uma outra angústia que a gente tinha, que graças a Deus nós tivemos esse dado positivo na semana passada, e o CEPICOLO com certeza vai começar a funcionar ainda em 2024. Me diga uma coisa, doutora, e eu acho que isso é realmente algo que todas as mulheres querem saber, na minha opinião. Me diga uma coisa, o que adianta uma mulher, e isso é muito, há uma certa pressão que é necessária e é salutar, uma pressão por parte do seu próprio trabalho e tudo mais, para que as mulheres façam o preventivo. Mulheres, uma vez por ano, façam o preventivo. Isso eu ouço constantemente. Agora, do que adianta a mulher fazer o preventivo se ela não pode tratar? A mulher vai, faz o preventivo, aí detecta algum tipo de problema e vai tratar como? Isso está acontecendo, esse tratamento? Exatamente. Essa
é o motivo da existência do sepicolo. É exatamente aí. A gente orienta que meninas e meninos façam sua vacina contra HPV, que as mulheres façam seu preventivo, que tipo de preventivo seja. Quem realmente precisa avançar no tipo de preventivo, deixar de ser Papa Nicolau convencional, que ainda é uma tecnologia já superada, a gente precisa avançar em outro tipo de preventivo que já existe a nível particular e de convênios, e recentemente o SUS agora autorizou que vai, no Brasil inteiro, a forma de rastrear, de fazer preventivo vai ser o teste HPV, como é no primeiro mundo, como são nos países do primeiro mundo, nos países... Isso é uma grande notícia, doutor. Maravilhoso. Mas aí a questão é essa que eu coloquei ontem para um grupo de fora de Manaus, do Amazonas, exatamente isso. Do que adianta você ter o melhor método de rastreio, o melhor preventivo que existe, se essa mulher não tiver onde tratar? Então imagina que você faz um exame, sei lá, uma mamografia dá uma alteração, você precisa tratar aquele problema. Sim. Né? É como a gente fala, você dá o diagnóstico daquela inflamação pré-cancerosa e não ter onde tratar, é exatamente para isso que o sepicolo existe, né? Então, as mulheres que fazem seu preventivo e detectam a inflamação pré-cancerosa, no SUS, o local de referência para tratamento, através da pequena cirurgia, que é a conização do colo do útero, é a Fundação SECOM. A gente vai tirar de dentro da Fundação SECOM as conizações, dando espaço para outros tipos de câncer, não ocupando o centro cirúrgico da Fundação SECOM para tratamento de outros cânceres, e vai focar, e essas mulheres que precisam da conização, essa conização será exatamente no CEPCOLO, no Centro Avançado de Prevenção do Câncer de Colo do Útero, anexo Fundação SECOM. Então, é esse questionamento que eu sempre fiz. Do que adianta, então, já que a gente não tem o quantitativo suficiente de profissionais e de espaço físico mesmo para fazer as conizações, do que adianta essa mulher fazer o preventivo se ela não tem como tratar? É melhor então que nem faça. O sepicolo vem para preencher esse vácuo. Exatamente. Então o sepicolo vai ser exclusivamente para tratar as inflamações pré-cancerosas, pré-malignas, que são detectadas no exame preventivo, seja qual for o exame. Mas não é uma base de internação não é, doutora? Não. É uma base de tratamento. De tratamento para inflamação pré-maligna, pré-cancerosa. Então o sepicolo é um hospital dia, que vai funcionar das 7 às 19 horas. Dia. Exatamente. Vai funcionar das 7 às 19 horas, exclusivamente para realizar as conizações, e independente do tipo de cirurgia, mesmo local, ou sedação para fazer a paciente dormir, ou própria RAC mesmo, o anestesia faz numa quantidade menor, essa paciente faz de manhã e vai embora no mesmo dia. Ela não vai ser internada, é um hospital dia. É o que a gente chama de cirurgias ambulatoriais. E as anestesias... Isso hoje é feito tudo dentro da Fundação SECOM. Quer dizer, há um acúmulo de atividade. Exatamente. É uma sobrecarga. Para você ter noção, nós fazemos em média por ano 550 conizações. Né? Doutora, me faça a gente quer dobrar isso aí. Me faça um favor. Explique para quem ainda, apesar da senhora ter repetidas vezes especificado isso, explique, por favor, o que é a conização e como é que é feita a conização. A conização é uma cirurgia de pequeno porte que a gente pode fazer com anestesia local. Aliás, a maioria a gente faz com anestesia local, aquela mesma anestesia de dentista. Faz no colo do útero, coloca o bico de pato, faz a anestesia, e com um aparelhinho especial que a gente chama de CAF, é um bisturi de alta frequência, é como se fosse uma faca quente cortando manteiga. Nós vamos tirar a parte doente do colo do útero em forma de cone. Que foi detectada durante o preventivo. Preventivo, exatamente. Então, é uma pequena cirurgia, a paciente não precisa ficar internada, existem as exceções, pacientes com comorbidades e tal, essas são exceções. Com isso, a gente não está ocupando o leito, né? Então, a conização nada mais é do que uma pequena cirurgia que vai evitar que essa mulher futuramente esteja com câncer de colo do útero. Porque, para lembrar aqui, mais uma vez, câncer de colo do útero leva em torno de 10 a 15 anos para acontecer. É muito tempo. Então, como é que acontece esse câncer de colo do útero? Através de uma relação sexual, a mulher adquire o HPV que causa câncer, o HPV entra no colo do útero, muda o comportamento dessas células e com o passar 2 anos, olha o plural que eu estou usando, 2 anos, vai dar uma inflamaçãozinha que a gente chama de NIC, que é a inflamação pré-maligna,
vai saindo grau 1 para grau 2, para grau 3. Isso tudo de forma sintomática. A mulher não sente absolutamente nada durante esses 15 anos. Não tem nenhum sintoma. E realmente a evolução é muito lenta. Então, ela não tem corrimento, não tem sangramento, não tem dor, não tem ardor, absolutamente nada. Na realidade, é por isso que a maioria das mulheres nunca fizeram preventivo. Como elas dizem, mas eu não estou sentindo nada. E aqui é que vem a palavra preventivo, não é tratamento. Então, preventivo não já está falando, quer dizer, uma prevenção. Justamente buscar isso antes de adoecer também. Exatamente, antes de ter um câncer que é tão... É trágico, né? Doutora, me diga uma coisa. Eu acho que não existe momento melhor do que esse para a senhora repetir. Em que o índice de diagnósticos em Manaus, no Amazonas, do câncer do colo do útero, é preocupante, doutora? Como eu digo, é uma tragédia, né? Então, Beto, só para as pessoas, às vezes outro dia uma pessoa me perguntou, afinal de contas, por que você mergulha tanto? Deixa eu só explicar nessa questão do câncer do colo do útero. Em 1980, eu estava no 4º ano de medicina e eu era acadêmica concursada da Fundação SECOM, em 1980. Então, eu ficava muito impactada com aquele cenário, né? Um cenário devastador. Era muita mulher morrendo de câncer de colo do útero. Eu ficava muito impressionada e, com o passar dos anos, eu me formei e tal. Em 1991, eu voltei e fui trabalhar como ginecologista no SECOM. E nada mudou. A tragédia continua. Eu falei de 1980. Apesar da vacina. A vacina, ela só apareceu no mundo em 2006. Começou pela Austrália. Então, era uma série de coisas, porque o cenário é muito trágico. Uma mulher morrer de câncer de colo do útero, na época, quando eu fui trabalhar no SECOM, em 1991, não existia vacina ainda. Sim. Existia o exame de Papa Nicolau, era a única arma que a gente tinha. Então, quando começou no mundo, começando pela Austrália, aliás, começou na Austrália porque a primeira-ministra estava com câncer de colo do útero. Foi o primeiro país do mundo a autorizar a vacina contra HPV. Quando surgiu a vacina contra HPV, eu fiquei muitos anos batalhando para que essa vacina viesse aqui para o Amazonas. Então, depois de alguns anos, em 2013, nós fomos os pioneiros no Brasil com a vacina gratuita contra HPV. Quer dizer, o primeiro estado no Brasil. Primeiro estado, primeiro município, primeira capital do país. Fomos nós. Isso não é falado em lugar nenhum. Adotar a vacina. A vacina gratuita, o governador era o então governador Omar Aziz. Uhum. Então, quando surgiu essa vacina, pessoal, a vacina é contra o HPV, contra o causador do câncer do colo do útero. E, aproveitando aqui, Humberto, dizer que não existe nenhuma conotação sexual em relação à vacina. Ainda existe um preconceito muito grande dos pais que acham que a menina que é vacinada vai estimular sexualmente. Não existe a menor possibilidade dessa vacina. Ela é fabricada de um pedacinho da cápsula do vírus do HPV. É extremamente segura, eficaz, são necessárias 2 doses, então a gente precisa avançar e resgatar essa vacina para as escolas, porque é onde essa meninada, meninas e meninos dos 9 aos 14 anos, circulam em escola, não tem ambiente melhor, isso está comprovado cientificamente já. O Ministério da Saúde começou já a fazer um trabalho para resgate da vacina, não só contra o HPV, mas nessa faixa etária, para se fazer nas escolas, né? Então, existe uma resistência grande, a gente já está tentando isso há algum tempo, com todos os secretários estaduais de saúde, existe uma resistência, mas a gente entende a deficiência de RH. Uhum. Não tem como ter vacinador em toda escola, é impossível, mas tem como fazer por rodízio. Então, como a gente fala, nós temos 7 distritos escolares, então cada um tem mais ou menos 35 escolas, faz por rodízio. Então, por exemplo, em agosto, olha pessoal, em agosto na escola tal, vamos vacinar do distrito 1. Em setembro, nós vamos distrito 2, vai ter vacina contra HPV e outras vacinas também, para meninada de 9 a 14 anos, distrito 2, assim por dentro. É possível. Olha o que aconteceu no Covid, a mudança de estratégia foi tão grande. Sim. Era em supermercado, era tudo quanto é... Por que não fazer isso de uma forma permanente? Né? Não, o dia D de vacina contra HPV na escola tal, distrito 4, que são 35 escolas. É possível, a estratégia é possível. O maior exemplo que nós tivemos foi na pandemia. Né? Doutora Mônica, a senhora acabou de citar um mito envolvendo a vacina, a questão de estimular
que as meninas criem estímulos sexuais e tudo mais. Interessante, eu conversei ontem com uma colega sua, a doutora Leni Passos, e nós relembramos uma coisa interessante. Ainda na década de 80, quando eu entrevistei a doutora Leni Passos, lá do EMOAN, naquela época, eu acho que ainda continua no EMOAN, mas ela me disse o seguinte, naquela época, ela disse, Humberto, eu gostaria de dizer aos telespectadores que esse negócio de dizer que se você doar sangue vicia, isso é um mito. Eu nunca esqueci isso. E ontem eu citei isso para a doutora Leni Passos, que nós nos encontramos, e agora a senhora me diz que tem mitos também envolvendo essa vacina. Que outros mitos a senhora pode citar para os pais? Porque eu acho que tem pais que impedem o filho ou a filha de se vacinarem por causa desses mitos, não é, doutora? O principal deles é essa questão sexual. Eles acham que a menina vai ser estimulada sexualmente. E isso é mito, não é, doutora? Completamente. Não existe a menor possibilidade. Não existe a menor possibilidade. Uma outra coisa muito comum, que foi um verdadeiro retrocesso, quando a vacina foi lançada para todo o Brasil, lá no interior de São Paulo, houve um episódio de algumas meninas de dizerem que estavam, depois que tomou a vacina, que ficou paralítica. Não é. É muito comum, tanto é que se adotou aquela histeria de pré-adolescente por causa da injeção. Não estou me sentindo mal, tal, levaram para o hospital, foi um escândalo, apareceu meninas dessa forma, aquela fake news, né? Meninas ficam paralíticas depois de tomar a injeção do HPV. Não existe essa possibilidade. Tudo foi comprovado depois, sim, mas a partir disso, tudo é um aprendizado. Se adotou que nas escolas, quando se fizesse a vacina, fizesse com ela sentada. Porque na hora que ela está em pé, toma e passa mal e vai desmaiar, sim, aquele negócio todo, com medo da injeção. É uma questão psicológica. Né? Aquela histeriazinha de pré-adolescente que é normal, a menina. Mas isso tudo realmente tem que ser um trabalho diário e permanente. Né? Ainda existe, para você ter uma noção, existe ainda pediatras que orientam pais que só vacinam seus filhos, suas meninas, depois que elas tiverem a primeira menstruação, menarca. Então é surreal, eu estou falando de pediatra. E não tem nada a ver, doutor? Nada. Absolutamente não existe conexão nenhuma com menstruação. É com a idade, entendi, a faixa etária. E por que de 9 a 14 anos? Porque todos os estudos que aconteceram no mundo foi feito nessa faixa etária. Qualquer mulher, qualquer homem pode fazer a vacina contra HPV. Só que aí, primeiro, não vai ser pelo SUS, não vai ser gratuito, vão ser necessárias 3 doses e pode fazer até os 45 anos de idade. É claro que a eficácia vai ser diferente, sim, não vai ser a mesma, porque meninas e meninos de 9 a 14 anos, pela idade que eles têm uma imunidade muito robusta, então eles respondem muito sim, bem à vacina, sim, entendeu? E eu vou aproveitar a fala que estou falando sobre vacina, que no Brasil foi lançada agora, dia 4 de março, a nova vacina contra HPV, que é ainda mais eficaz. A vacina que nós tínhamos até antes de março no Brasil, no SUS, inclusive em clínica particular, protege 70% contra o câncer de colo do útero, que já é uma grande coisa. Claro. Mas essa nova vacina, que a gente chama de nonavalente, protege 90% contra o câncer de colo do útero. Que avanço, hein, doutora? Então, o que a gente quer agora é que o Ministério da Saúde incorpore a vacina nonavalente para o SUS. Porque só existe nonavalente? Nonavalente, protege Nonavalente. contra 9 tipos principais do HPV. A outra protege contra 4 tipos principais do HPV, que já é um grande avanço, né? Doutora, eu vou falar uma coisa só para a senhora. Eu vesti essa camisa e foi, sabe o quê? A coisa mais fácil do mundo. Vestir a camisa do Cepcol. Vestir a camisa do Márcio Lilás. Eu estou fazendo um apelo aqui, geral, para que todos vocês tentem fazer o que eu fiz. E vocês vão ver o quanto é fácil vestir a camisa dessa luta, todos esses combates que ela trava todos os dias em prol das mulheres. Minha gente, se você aderir às hostes dela, você vai estar fazendo um bem a você mesmo, mas principalmente a todas as mulheres em geral e ao futuro dessas mulheres. Doutora Mônica, parabéns pelo seu trabalho. Eu tenho muito orgulho em entrevistar a senhora, em ser seu amigo e em ter podido
vestir a camisa do Sepcolo. E não se esqueça de uma coisa, me convide para a inauguração que eu vou. Eu vou para a inauguração, já está programada, a senhora já está na cabeça assim com uma data, e no 2025 a gente vai tomar um champanhe, ou é em 2024? 2024. Mas vamos, doutora? Você já está convidado. A data eu não vou te falar aqui, não fala. Eu não tenho porque quem vai ser esse ano, não vai, doutora? Vai ser ao GPE, secretário Marcelo Escampelo, ele vai dar essa data, mas vai ser esse ano e vai ser, com certeza, no início do próximo semestre, em julho, provavelmente. Eu considero ela uma mulher que gera maravilhas para as outras mulheres. E isso, no campo da saúde, é tudo que as mulheres precisam. Obrigado. Humberto, eu queria aqui, mais uma vez aqui, para encerrar a nossa conversa, agradecer ao Dr. Gerson Mourão, né? Nós, encerrando aqui, nós tivemos basicamente 3 grandes avanços agora, a partir de 2019, né? Primeiro foi a nomeação do Dr. Gerson Mourão à frente da Fundação SECOM. Sem ele, nada seria possível. Um monstro sagrado, né? E como eu costumo dizer, quando o Dr. Gerson assumiu o SECOM, eu pensei, é agora ou nunca mais, né? Porque o Dr. Gerson, ele tem uma visão realmente humanitária, mas tem aquela visão de gestor, né? Então, vamos parar que a Fundação SECOM seja o hospital da morte dessas mulheres. E para isso tem que acontecer antes delas chegarem na Fundação SECOM, né? Com o preventivo, com as colonizações, né? E uma outra coisa importantíssima foi estabelecer o nosso governador Wilson Lima estabeleceu o Mastro Lilás no calendário oficial do Estado, para dar luz a esse drama que é câncer de colo do útero no Amazonas, né? 23 mulheres morrendo mensalmente, mais de 270 mulheres morrem todos os anos, é inaceitável. E, finalmente, a autorização do governo do Estado para que se iniciasse as obras em 2022 do Sepcolo. Então, nós temos esses três movimentos que são de extrema importância, que com certeza vai impactar verdadeiramente essa história lamentável de mais de 30 anos. E as mulheres têm que fazer o preventivo. Com certeza, todos os anos, sem estar sentindo nada, meninas e meninos vacinam contra HPV e detectada a sua inflamação pré-maligna, o Sepcolo está aí. E a gente não pode esquecer, Humberto, dos 5 municípios pobres do interior. Os 5 municípios pobres do interior precisam ter colonização do colo do útero. O interior precisa ser visto. Isso é um próximo grande passo, né, doutor? Muito, muito, muito importante. Falou aí disso. Minha gente, por hoje é só. Até a próxima. Há décadas, o Amazonas é o celeiro de uma tragédia 100% evitável, pela inércia cruel dos gestores públicos com poder de decisão. Ao longo do tempo, assistimos indignados a uma dança macabra por falta de políticas de saúde efetivas para o enfrentamento ao câncer do colo do útero no nosso estado. Ainda no cenário com significativo déficit de centros de colposcopia e de iconização, em 2013 fomos pioneiros no país com a vacina contra o HPV gratuita para meninas. Enfim, a partir de 2019, foram definidos 3 pilares nessa luta. O Dr. Gerson Mourão, como diretor-presidente da Fundação SECOM, com postura humanitária e de gestor, fez parcerias com foco na prevenção e no diagnóstico precoce, visando o impacto nos altíssimos custos de gastos com o tratamento de um câncer avançado, realidade lamentável naquela instituição. O movimento Mastro Lilás, no calendário oficial do Estado, dando luz à prevenção do câncer do colo do útero. E em 2022, o início da construção do Sepcolo, o Centro Avançado de Prevenção do Câncer do Colo do Útero do Amazonas, anexo Fundação SECOM, um hospital-dia exclusivo para colonização. Afinal, só faz sentido a mulher realizar o seu preventivo se as lesões pré-malignas diagnosticadas nesse exame forem tratadas. É exatamente para isso que o Sepcolo está chegando, com 4 consultórios ginecológicos, 4 salas cirúrgicas e um anfiteatro. É preciso avançar ainda mais com o resgate da vacina contra HPV nas escolas, com novos centros de colposcopia para biópsia do colo do útero e com colonização nos 5 municípios polos do interior do estado.
Manaus ganhou o novo Hospital Pediátrico Rio Solimões, da Apivida Notre Dame Intermédica. Temos vida no nome, e isso não é só uma coincidência. Onde há vida, Apivida Notre Dame Intermédica.